Olá pessoal, sou Lisiane Oliveira, sou professora de Anatomia da UFPE, Centro Acadêmico de Vitória, e nesse vídeo iniciaremos o estudo do sistema respiratório, com o estudo do nariz, cavidade nasal e seios paranasais. Uma das condições essenciais à vida de qualquer ser vivo é a capacidade de absorver o oxigênio do meio e eliminar o CO2, resultante do seu metabolismo celular. A esse processo dá-se nome de respiração. Organismos unicelulares retiram o oxigênio diretamente do meio externo e também diretamente do meio externo libera o CO2. Porém, organismos multicelulares, onde nem todas as células fazem contato direto com o meio externo, é necessário um sistema capaz de fazer essa troca gasosa. A esse sistema denominamos sistema respiratório. O sistema respiratório pode ser definido como um conjunto de órgãos e vias responsáveis pelo transporte do oxigênio do ar atmosférico para o sistema circulatório e de gás carbônico em sentido contrário, do sistema circulatório para o ar atmosférico. A troca gasosa se dá em dois níveis: ao nível dos pulmões, no fenômeno chamado hematose, onde é eliminado o CO2 e absorvido o oxigênio para a corrente sanguínea, e em nível dos tecidos, no processo chamado de respiração celular, onde as células liberam na corrente sanguínea o CO2 produzido do seu metabolismo celular e absorvem o oxigênio. Além da troca de gases, alguns órgãos têm funções específicas, como filtração, umedecimento e aquecimento do ar, emissão de sons vocais, entre outros. O sistema respiratório está localizado se estendendo desde a cabeça até o tórax. Ou seja, uma parte se localiza na cabeça, se continuando na região do pescoço e ocupando grande parte da cavidade torácica. O sistema respiratório é constituído pelos seguintes órgãos: pelo nariz e cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e bronquíolos que já estão localizados dentro dos pulmões, pelos pulmões e pelas pleuras que revestem esses pulmões. O sistema respiratório pode ser dividido didaticamente e funcionalmente em duas partes. Uma parte respiratória, representada pelos pulmões, os órgãos centrais responsáveis pela troca gasosa, e por uma porção de condução, representada pelas vias aéreas, que são as vias aéreas que são responsáveis pela condução do ar inspirado até os pulmões e o ar expirado dos pulmões até o meio externo. Outra divisão que pode ser realizada são as vias aéreas, onde nós temos as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores se estendem desde o nariz e cavidade nasal até a laringe, e as vias aéreas inferiores, elas vão da traqueia até o interior dos pulmões. Então agora iniciaremos o estudo do nariz e cavidade nasal. A cavidade nasal como um todo, ela se divide em nariz externo e cavidade nasal propriamente dita. Essa divisão ela é realizada através da abertura piriforme. A partir do nível da abertura piriforme, abertura vista no esqueleto da face, nós temos a divisão entre nariz externo e cavidade nasal propriamente dita. A cavidade nasal como um todo, ela tem como funções principais aquecer, umedecer e filtrar o ar que é inspirado. Outras funções são associadas ao nariz e cavidade nasal, como o sentido do olfato, e também o nariz e a cavidade nasal funcionam como uma caixa de ressonância para a voz. O nariz é um relevo mediano situado no meio da face, entre as cavidades orbitais, acima da cavidade oral, e que tem como função de servir como um anteparo para a abertura da cavidade nasal.
O limite, né, entre o nariz e a cavidade nasal ele vai ser possível de ser observado no esqueleto da face a partir da abertura piriforme. O nariz ele tem um formato semelhante a uma pirâmide. Nele nós podemos identificar a raiz do nariz, que está localizada entre os supercílios. Nós temos um dorso do nariz que se estende da raiz até essa região mais proeminente, que a gente chama de ápice. E na base dessa pirâmide nós encontramos duas aberturas denominadas de narinas, separadas pelo septo nasal. O nariz ainda apresenta duas faces laterais e na região mais inferior dessas duas faces nós encontramos duas regiões mais salientes denominadas de asa do nariz. No nariz nós podemos observar também a presença de sulcos que os limitam de regiões do rosto. Então nós observamos o sulco nasopalpebral, que separa a região do nariz da região das pálpebras. Nós temos o sulco nasogeniano, que separa a região do nariz da região das bochechas. E nós temos ainda o sulco nasolabial, que se estende da asa do nariz e vai até essa região aqui do lábio, mais conhecido popularmente como bigode chinês. Então esse é o sulco nasolabial. O nariz ele apresenta uma cavidade interna denominada de vestíbulo nasal, tá certo? Então, nesse vestíbulo nasal nós observamos uma abertura anterior, que são as narinas, e uma abertura posterior, que é a sua comunicação com a cavidade nasal propriamente dita, onde observamos a abertura piriforme, esse relevo ósseo, essa abertura óssea aqui, situada na face. Nessa cavidade do vestíbulo, nós observamos uma parede medial, formada pelo septo nasal que se estende desde as narinas e vão até a porção final da cavidade nasal. E nós observamos também paredes laterais. Nessas paredes laterais, na porção mais externa, na porção próxima à abertura das narinas, nós encontramos pelos que são as vibriças. E essas vibriças têm como função reter as partículas de poeira, evitando que elas entrem na cavidade nasal. Na constituição do nariz, nós encontramos ossos, cartilagens e músculos. Vamos falar sobre cada um deles. No esqueleto ósseo, nós observamos a participação do osso nasal e do processo perpendicular do osso maxilar. Então, os dois se articulam e formam essa região ainda do nariz externo. Na constituição cartilaginosa, nós observamos as cartilagens laterais, formando grande parte das paredes laterais do nariz, as cartilagens alares, maiores, a cartilagem do septo nasal, fazendo parte da parede medial da cavidade do vestíbulo, e nós temos ainda cartilagens acessórias, que preenchem os espaços deixados entre as estruturas ósseas e as cartilagens laterais e acessórias. E o restante do espaço ele vai ser preenchido por tecido fibroso, que vão estar articulando esses ossos e essas cartilagens. Na constituição do nariz, nós encontramos a participação de alguns músculos. Nós temos o músculo prócero, nós temos o músculo nasal e nós temos o músculo depressor do septo nasal. O nariz ele ainda é revestido por pele e por mucosa. Externamente nós observamos um revestimento de pele, observando que essa pele ela vai ser mais frouxamente aderida na região óssea do nariz, enquanto que na região cartilaginosa essa pele ela é mais firmemente aderida às cartilagens nasais.
Internamente, o revestimento do nariz externo, bem como de toda a cavidade nasal e das vias respiratórias, elas são revestidas por um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Então, esse tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, ele tem como função reter as partículas de poeira que penetram nas vias respiratórias, ajudando a fazer a limpeza do ar. E é um tecido também mucoso, rico em células caliciformes, e esse muco mais esses cílios retém as partículas de poeira, evitando que elas entrem nas vias respiratórias. Então, praticamente todo o revestimento das vias respiratórias é realizado por esse tecido. A cavidade nasal propriamente dita, ela está localizada por trás do nariz externo, abaixo da cavidade craniana, acima da cavidade oral e adiante da faringe. A cavidade nasal, ela tem um formato semelhante a de um prisma quadrangular, e nesse prisma nós podemos observar a presença de paredes superiores, parede superior, parede inferior, paredes laterais, paredes mediais, além de duas aberturas, uma anterior e uma posterior. A parede medial da cavidade nasal, ela fica localizada em posição mediana, uma parede perpendicular mediana, que separa a cavidade nasal em duas cavidades, uma direita e uma esquerda. E ela vai ser constituída pela cartilagem do septo nasal, mais o osso vômer e a lâmina perpendicular do osso etimoide. Ela vai ser revestida pela túnica mucosa e tem um aspecto aproximadamente liso, com talvez pequenas ondulações. Enquanto que as paredes laterais, elas apresentam grandes saliências e reentrâncias, as quais chamamos de conchas e meatos nasais. Então, as conchas nasais são essas saliências, onde observamos a presença de 3 conchas nasais, a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Abaixo de cada concha nasal, nós observamos a presença de recessos. Esses recessos são denominados de meatos nasais. Então, meato nasal superior, meato nasal médio e meato nasal inferior. Essa presença de saliências e reentrâncias, dando esse aspecto bastante ondulado, fazem com que aumente a superfície de contato da cavidade nasal com o ar. E com isso a cavidade nasal tem uma função mais eficiente em aquecer, filtrar e umedecer o ar. A parede lateral da cavidade nasal vai apresentar uma constituição óssea, onde observamos a presença do osso esfenoide, do osso palatino, do osso frontal, do osso nasal, do osso etimoide, do osso lacrimal, da concha nasal inferior e da maxila. Então, toda essa constituição óssea está formando a parede lateral da cavidade nasal. O teto da cavidade nasal ele vai ser formado pela espinha do nasal do osso frontal, mais o corpo do osso esfenoide e a lâmina crivosa do osso etimoide. Através dessa lâmina cribiforme ou lâmina crivosa do osso etimoide, as células responsáveis pelo sentido do olfato podem atravessar a região cranial para a cavidade nasal. O assoalho ele vai ser formado pelos palatos, palato duro e palato mole. Na constituição óssea do palato duro, nós temos o processo palatino da maxila e a lâmina horizontal do osso palatino.
Essa constituição aqui do palato, ao mesmo tempo que é o assoalho da cavidade nasal, também forma o teto da cavidade oral. E também, como foi dito, a cavidade nasal, ela apresenta duas aberturas, uma abertura anterior e uma abertura posterior. A abertura anterior, ela é visualizada no esqueleto da face, formando a abertura piriforme. A abertura piriforme, ela vai ser o limite entre a cavidade nasal propriamente dita e a cavidade do nariz. Posteriormente, nós observamos a presença das coanas, que são as aberturas posteriores, limites entre a abertura a cavidade nasal e a faringe. Nessa imagem aqui, nós temos uma vista posterior da cabeça, então um corte abrindo a cavidade, abrindo as paredes da faringe, sendo possível observar na parede posterior a abertura das coanas, a abertura da cavidade oral e a abertura do hálito da laringe. A cavidade nasal, ela apresenta um revestimento de tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, formando a túnica mucosa que reveste toda a cavidade nasal. Entretanto, podemos observar dois diferentes tipos de mucosa. Então, a mucosa respiratória, que é formada por esse tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, e nessa região aqui, uma mucosa olfatória. Nessa posição aqui superior a essa camada óssea, nós observamos a presença do nervo do bulbo olfatório, e através da lâmina cribiforme do osso etimoide, lançam suas células nessa região, e aqui são as regiões capazes de captar, de interagir com as partículas odoríferas e levar a interpretação até regiões específicas no cérebro. Então aqui mais uma vez mostrando essa representação dessa camada óssea, os orifícios da lâmina cribiforme do etimoide e entremeados ao epitélio pseudoestratificado ciliar, nós temos as células que captam as partículas, são capazes de perceber as partículas odoríferas e levar a informação até áreas específicas do cérebro, e assim podemos sentir o sentido do olfato, os aromas. E agora nós vamos falar dos seios paranasais. Os seios paranasais são cavidades localizadas no interior dos ossos pneumáticos, que são osso frontal, osso etimoide, osso senoide e os ossos maxilares. Esses ossos têm como função diminuir a estrutura, a quantidade de tecido ósseo localizado na cabeça e assim dar uma certa leveza à cabeça. Caso contrário, se essas cavidades fossem macias, esse espaço ele fosse maciço, nós teríamos uma cabeça podendo pender para a frente ou para os lados, mais pesada. E essas cavidades, elas se formam a partir do momento que o bebê nasce, começa a respirar, e a partir do impulso da respiração, a pressão da respiração sobre esses ossos, é que essas cavidades elas se formam. Então vamos falar de cada um desses seios. O seio frontal é essa cavidade aqui localizada no interior do osso frontal e que vão desembocar através de uma abertura localizada no meato nasal médio. Os ossos maxilares são os maiores seios paranasais, os maiores seios da face, são localizados no interior do osso frontal e também desembocam no meato nasal médio, na cavidade nasal.
Os seios etimoidais, eles são formados por células menores, por pequenas cavidades menores que as cavidades do osso frontal e do osso maxilar, ao invés de ser uma cavidade maior, como nesses ossos, são cavidades menores. E são divididas em 3 grupos, um grupo anterior, um grupo médio e um grupo posterior. O grupo anterior e o grupo médio desembocam no meato nasal médio, enquanto que o grupo posterior desemboca no recesso esfenoetimoidal, que é esse recesso aqui localizado entre o osso etimoide e o osso esfenoide. E o seio esfenoidal é esse que está localizado aqui no interior do osso esfenoide e que vão desembocar no recesso esfenoetimoidal. Uma particularidade desse seio esfenoidal é sua proximidade com a célula turca, local onde está localizada a glândula hipófise. E numa necessidade de uma cirurgia ou de um acesso a essa glândula hipófise, a cavidade nasal e essa cavidade desse seio paranasal se torna um importante acesso para se chegar até essa glândula. E por fim falaremos sobre as comunicações da cavidade nasal. Já observamos que a cavidade nasal ela vai se comunicar com o meio externo através das narinas, vai se comunicar posteriormente com a faringe através das coanas, vai se comunicar com os seios paranasais através das suas desembocaduras no recesso esfenoetimoidal ou no meato nasal médio. Podemos observar também a desembocadura da cavidade nasal do ducto lacrimal. O ducto lacrimal ele vai apresentar na região das pálpebras, nós observamos pequenos ductos e as glândulas lacrimais presentes nas pálpebras produzirão as lágrimas que vão lubrificar o globo ocular e o excesso dessa produção vai desembocar através desses pequenos canais no ducto lacrimal. E o ducto lacrimal, por sua vez, vai desembocar no meato nasal inferior. Então, pessoal, próxima aula nós continuaremos com o sistema respiratório, abordando as demais partes do sistema respiratório. Finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado.